A humilhação foi pública, cruel e gravada. Ele riu na cara dela, mas não sabia que estava prestes a despertar uma força adormecida. Uma aposta impensável, um documento antigo, e a promessa de que a vida de uma mulher invisível mudaria para sempre. O cheiro de mofo do pergaminho invadiu suas narinas, um odor específico de tinta ferrujosa misturada com couro curtido. Helena conhecia esse cheiro. Ela tinha 17 anos quando sentiu pela primeira vez na biblioteca da Universidade Federal. Seu pai segurava um manuscrito do século XI. Os dedos dele tremiam de emoção. Olha, Helena, aramaico clássico com influência latina. Ela se inclinou. As letras dançavam no papel. Seu pai apontou cada símbolo. Um dia você vai ensinar isso. Promete. Prometo, pai. Aquela promessa tinha mudado tudo. Ela devorou linguística, latim, grego, aramaico, hebraico antigo. Aos 23, já era professora assistente. Aos 30, coordenava o departamento de línguas antigas. Sua sala na universidade tinha vista para o jardim. Estantes de livros raros cobriam as paredes. Alunos faziam fila para assistir suas aulas. O reitor a chamava de orgulho da instituição. Helena dava aula sobre manuscritos medievais quando o telefone tocou. Professora Silva, é do hospital. Seu pai, derrame cerebral. Ela correu pelos corredores. O táxi demorou uma eternidade. Quando chegou, ele já tinha partido. O enterro custou mais do que ela tinha. Os remédios experimentais que tentaram nos últimos dias consumiram tudo. Ela vendeu o apartamento, vendeu o carro, vendeu os livros raros que ele tinha colecionado a vida inteira. Não foi suficiente. As dívidas hospitalares chegavam toda semana. Cobradores ligavam de madrugada. Ela pediu empréstimo à universidade, negado, pediu aos colegas. Todos sumiram. 3 meses depois, a carta chegou. Corte de verbas, dispensada. Helena saiu da universidade carregando uma caixa com seus pertences. 20 anos de carreira dentro de papelão. Ela tentou outras faculdades. Nenhuma contratava. Tentou escolas particulares. Pediam experiência recente. Tentou traduções freelance. Pagavam miséria, atrasado. O aluguel venceu. Ela se mudou para um quarto nos fundos de uma pensão. 10 metros quadrados, banheiro compartilhado. O diploma emoldurado ficou embaixo da cama. 6 meses depois, viu o anúncio. Vaga para auxiliar de limpeza. Início imediato. Ela aceitou. O som de uma risada a trouxe de volta. Jonas batia na mesa. Roberto cruzava os braços, aquele sorriso prepotente no rosto. Helena abriu os olhos. A sala de reuniões luxuosa, o esfregão caído, o pergaminho na mesa de vidro. 7 anos limpando o chão daquele prédio, invisível, silenciosa, enterrando quem ela foi. Mas aquele documento mudava tudo. Roberto não sabia com quem estava falando. Ela deu um passo em direção à mesa. Helena caminhou até a mesa. Seus sapatos velhos rangeram no silêncio. Ela estendeu a mão para o pergaminho. Roberto bateu a mão no documento primeiro. Ah, não! Ainda não concordou com os termos. Ela parou, os dedos a centímetros do papel. Preciso ver o texto de perto. Precisa aceitar a aposta primeiro. Ele inclinou a cabeça. 100 mil reais se traduzir. Demissão se falhar. Sim ou não? Os executivos se aproximaram da mesa. Jonas cruzou os braços. Bia manteve o celular filmando. 2 outros se sentaram na beirada das cadeiras. Helena olhou o documento, via os símbolos de cabeça para baixo, reconhecia a estrutura. Aquilo não era apenas latim medieval, tinha influência de aramaico. Notação clerical do século XI. Quanto tempo eu tenho? Roberto riu. Tempo. Você acha que isso é prova de faculdade? Jonas bateu na mesa. Ela não sabe nem por onde começar, chefe. 5 minutos, Helena disse. Sua voz saiu firme. Me dá 5 minutos com o documento.
5 minutos. Roberto se inclinou. Meu especialista pediu 3 semanas. Ele pegou o pergaminho, segurou contra a luz. As letras ficaram translúcidas. Você tem 30 segundos aqui em pé na frente de todo mundo. Helena sentiu o estômago apertar. 30 segundos não eram suficientes. Ela precisava examinar os símbolos, ver as notações marginais, identificar o dialeto específico. Isso é injusto. Injusto. Roberto jogou a cabeça para trás. Faxineira querendo justiça. Que ironia. Os executivos riram. Jonas tirou o celular, começou a gravar também. Helena respirou fundo, esticou a mão novamente. Então me deixe ao menos segurar o documento. Roberto olhou para ela, para o pergaminho, de volta para ela. Está bem. Ele estendeu o papel. Helena segurou pelas bordas. Suas mãos tremeram. Não de medo, de raiva contida. Ela virou o documento. A luz do lustre de cristal iluminou as letras. Seus olhos correram pelas linhas. Primeira palavra, testamentum. Segunda, domine. Terceira tinha um símbolo aramaico intercalado. Tempo acabou. Helena levantou os olhos. Ainda não passou nem 15 segundos. Passou sim. Roberto arrancou o pergaminho das mãos dela. E você não disse nada porque não me deixou terminar de ler. Terminar de ler. Jonas gargalhou. Ela nem sabe ler, chefe. Bia deu zoom no rosto de Helena. 2 executivos cochicharam. Um deles fez gesto de cortar o pescoço. Roberto colocou o documento dentro de uma pasta de couro, fechou com um clique metálico. Sabe qual é o seu problema? Ele caminhou em círculo ao redor dela. Gente como você sempre acha que pode mais do que consegue. Helena girou, acompanhando o movimento dele. Seus punhos se fecharam. Gente como eu, classe baixa, sem educação. Ele parou na frente dela. Vocês assistem televisão e acham que sabem das coisas. Jonas levantou, aproximou-se por trás de Helena. É verdade. Esses dias vi uma faxineira tentando opinar sobre economia. Ridículo, Bia disse ainda filmando. Roberto bateu na pasta de couro. Esse documento vale mais que você ganharia em 10 vidas. E você acha que pode simplesmente olhar e entender. Ele abriu a pasta novamente, tirou o pergaminho, segurou bem alto. Vou facilitar. Traduz só a primeira linha. Uma linha. Te dou. Helena olhou o papel. Via as palavras mesmo de longe. A primeira linha dizia, Testamentum Dominostre de Sacris Reliquis Annum Quii Dedicatum. Ela podia traduzir, podia dizer palavra por palavra, mas algo assegurava. E se eu errar a primeira linha? Se errar, Roberto abaixou o papel. Aí você não só se demite, você sai daqui sem o pagamento deste mês. Os executivos fizeram barulho de ó. Jonas aplaudiu devagar. Bia mudou o ângulo da câmera. Helena sentiu o suor na nuca. Seu salário eram R$ 1.200. Era com isso que pagava o quarto na pensão. A comida, os remédios para a pressão. Isso não estava no acordo inicial. Acordo. Roberto riu. Você acha que tem posição para negociar acordo? Jonas se aproximou mais. Ela sentiu a respiração dele no pescoço. Aceita logo ou volta a esfregar o chão. Helena fechou os olhos. Sua mente corria. Ela podia traduzir aquilo dormindo. Tinha certeza absoluta. Mas e se errasse? E se depois de 7 anos escondida, ela tentasse provar quem era e falhasse? A dúvida entrou como veneno. E se sua memória tinha falhado? E se 7 anos sem praticar tinham apagado o conhecimento? E se ela traduzisse e Roberto dissesse que estava errado de qualquer jeito? Ele controlava tudo ali. O documento, as testemunhas, o dinheiro. Você vai ficar aí o dia todo. Helena abriu os olhos. Roberto mexia no relógio de pulso, um Rolex dourado. Estou esperando. Ela olhou o pergaminho,
olhou os executivos, olhou Camila no canto da sala que mantinha a cabeça baixa. Se ela tentasse e falhasse, perderia tudo, o emprego, o salário, a única coisa que ainda tinha. Mas se não tentasse, viveria o resto da vida se perguntando. Helena respirou fundo. Suas mãos pararam de tremer. Eu aceito. Roberto sorriu. Aquele sorriso de predador. Ótimo! Então traduz agora. Ele segurou o pergaminho na frente dela, tão perto que ela conseguia sentir o cheiro de mofo. A primeira linha em voz alta na frente de todos. Jonas ligou o flash do celular. Bia se aproximou. Os 5 executivos formaram um semicírculo, todos com celulares apontados. Helena olhou as palavras. Seu coração batia descompassado. A primeira linha estava clara, mas sua boca não abria. E se ela estivesse errada? Helena abriu a boca. Nenhum som saiu. Roberto se aproximou mais. O pergaminho quase tocava o rosto dela. Está esperando inspiração divina? Jonas soltou uma risada alta. Os outros executivos acompanharam. Bia manteve o celular focado no rosto de Helena. Olha a cara dela, chefe. Já desistiu. Roberto baixou o documento, caminhou de volta para a cabeceira da mesa, sentou na cadeira de couro, cruzou as pernas. Sabe o que eu vejo quando olho para você? Ele inclinou a cabeça. Uma mulher de 40 e poucos anos esfregando o chão, sem família, sem futuro. Helena apertou os punhos, as unhas cravaram nas palmas. Aposto que nem terminou o ensino médio. Terminei, ela disse, a voz saindo baixa. O quê? Não ouvi. Eu terminei o ensino médio. Roberto bateu palmas devagar 3 vezes. Que conquista impressionante! Alguém aqui também terminou o ensino médio. Todos levantaram as mãos. Jonas assobiou. Um executivo jogou uma caneta na mesa. Viu? Até o estagiário tem diploma universitário. Roberto ajeitou a gravata. Mas você limpou banheiros a vida toda, imagino. As bochechas de Helena queimaram. Ela manteve os olhos fixos no chão de mármore. Seu próprio reflexo a encarava de volta. E aquele uniforme? Jonas apontou. Parece que pegou no lixo. Os executivos riram mais alto. Um deles tirou foto. O flash iluminou a sala. Roberto se levantou, caminhou até a janela de vidro. São Paulo brilhava 40 andares abaixo. Sabe qual é a diferença entre eu e você? Ele virou. Eu pago 15 mil por mês só de condomínio. Você provavelmente mora num barraco. Helena levantou os olhos, encontrou o olhar dele. Por 3 segundos manteve contato visual. Não é barraco, é uma pensão. Ah, perdão. Roberto fez mesura exagerada. Uma pensão, que sofisticação. Jonas e Bia gargalharam. 2 executivos bateram na mesa. Um terceiro fez gesto de dar esmola. Quanto você paga? 300, 400. 500, Helena respondeu. 500 reais. Roberto voltou para perto dela. Eu gasto mais que isso em uma garrafa de vinho. Ele pegou o pergaminho novamente, balançou na frente dela. E você realmente achou que podia traduzir isso? Algo que vale milhões. Helena respirou fundo. Suas pernas tremeram. Eu posso traduzir. O silêncio caiu como pedra. Roberto parou de balançar o papel. Jonas levantou as sobrancelhas. Bia deu um máximo. Você pode traduzir. Roberto pronunciou cada palavra devagar. Pode. Então, por que não traduziu? Helena engoliu seco, tentou encontrar as palavras certas. Eu preciso de mais tempo para... Tempo. Roberto jogou o pergaminho na mesa. O papel deslizou até a beirada. A desculpa universal dos incompetentes. Ele se virou para os executivos. Vocês estão vendo isso? Ela pode traduzir, só precisa de tempo. Ponto. Ele fez aspas com os dedos.
Igual aquele cara que diz que pode tocar piano, só precisa de aulas primeiro. A sala explodiu em risadas. Jonas bateu no ombro de um executivo. Bia cobriu a boca, mas seus ombros sacudiam. Helena sentiu algo subir pela garganta. Raiva pura e queimante. Eu não estou mentindo. Não. Roberto cruzou os braços. Então prova. Ele empurrou o pergaminho na direção dela. O papel girou na mesa de vidro. Uma palavra. Me dá uma palavra correta e eu considero que você tentou. Helena olhou o documento. A primeira palavra, testamentum. Testamento. Ela sabia. Tinha certeza absoluta. Testamentum. Significa em português. Roberto interrompeu. Testamento. Roberto inclinou a cabeça. Olhou para Jonas. Ela chutou o testamento. Ele riu. A palavra mais óbvia de qualquer texto em latim. Jonas abriu o Google no celular. Até o tradutor automático acerta essa, chefe. Exatamente. Roberto pegou o pergaminho de volta. Você literalmente adivinhou a palavra mais fácil do documento inteiro. Helena balançou a cabeça. Não adivinhei. Eu sei latim. Posso traduzir o resto. Você sabe latim. Roberto falou arrastado, zombeteiro. Claro. Aprendeu onde? Na escola de faxineiras. Os executivos explodiram novamente. Um deles cuspiu café de tanto rir. Bia precisou segurar o celular com as duas mãos porque tremia. Ou foi na Universidade de YouTube. Jonas completou. Helena deu um passo para trás, depois outro. Seu corpo inteiro tremia. Eu estudei línguas antigas. Você era o quê? Roberto se aproximou rápido. Ficou a centímetros. Professora? Tradutora? Ela não respondeu. As palavras travaram. É o que imaginei. Ele voltou para a cadeira. Só mais uma faxineira com delírios de grandeza. Jonas guardou o celular. Bia parou de gravar. Os executivos começaram a se dispersar. A diversão tinha acabado. Mas sabe o que é pior? Roberto abriu uma gaveta, tirou um envelope branco. Você realmente acreditou que tinha chance. Ele jogou o envelope na mesa. Seu pagamento. Pode pegar e amanhã não precisa voltar. Helena olhou o envelope. Depois para Roberto. Você está me demitindo? Estou te liberando. Ele sorriu. Para você buscar essas oportunidades incríveis que seu talento merece. Jonas riu baixo. Bia balançou a cabeça com pena falsa. Os executivos já estavam de volta aos laptops. Helena pegou o envelope. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair. E o desafio? Que desafio? Roberto abriu o laptop. Você falhou no primeiro segundo. Não traduziu nada. Mas você está dispensada. Camila apareceu ao lado de Helena. Tocou seu braço gentilmente. Vem, vamos pegar suas coisas. Helena não se mexeu, olhou o pergaminho na mesa, aquelas palavras que ela conhecia tão bem, aquela língua que ela dominava mais que a própria língua materna. Ainda está aqui. Roberto levantou os olhos do laptop. Segurança. O walkie-talkie de Camila crepitou. Helena finalmente se virou, caminhou em direção à porta. Suas pernas mal sustentavam o corpo. Na saída, ouviu a voz de Roberto, e é por isso que cada um fica no seu lugar. A porta de vidro se fechou atrás dela. O som ecoou pelo corredor vazio. Ninguém tinha defendido ela. Helena empurrou a porta do banheiro feminino. A luz fluorescente zumbia. Ela trancou a porta, encostou as costas no azulejo frio. O envelope branco estava amassado na mão. R$ 1.200, o último pagamento. Ela abriu a torneira, a água correu. Helena jogou no rosto. Uma vez, duas, três. Quando levantou os olhos, viu o reflexo no espelho. Cabelo grisalho preso num coque desfeito, olheiras fundas,
uniforme azul desbotado com o nome da empresa no bolso, 45 anos parecendo 60, 7 anos naquele prédio invisível. Helena abriu o envelope, contou as notas, faltavam R$ 200. Desconto por quebra de equipamento. Ela nunca tinha quebrado nada. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem da pensão. Aluguel atrasado. Favor regularizar até sexta. Hoje era quinta. Ela guardou o envelope, abriu a torneira novamente. A água continuava correndo quando bateram na porta. Helena, é a Camila. Já vou. Posso entrar? Helena destravou. Camila entrou com uma sacola plástica, suas coisas do armário. Dentro tinha um casaco velho, uma marmita vazia, um livro surrado, gramática latina avançada. A capa estava caindo. Helena pegou o livro, as páginas amareladas, anotações nas margens com a letra dela de 20 anos atrás. Na primeira página, uma dedicatória. Para minha filha, que sempre voa mais alto, com amor, pai. Não era seu pai quem tinha escrito, era dela mesma, uma mentira que contava a si mesma. Seu pai não sabia escrever, mas foi ele quem comprou o livro com o dinheiro que juntou lavando carros. Você não merecia aquilo, Camila disse baixo. Helena fechou o livro, apertou contra o peito. Mas aconteceu. Ele é assim com todo mundo e ninguém faz nada. Camila baixou os olhos. A gente precisa do emprego. Helena colocou o livro de volta na sacola, pegou o casaco. Estava na hora de ir embora e nunca mais voltar. Mas algo não a deixava. Ela tinha visto o pergaminho, lido as primeiras 3 linhas. Aquilo não era apenas latim medieval, tinha estrutura de testamento clerical, linguagem jurídica do século XI, misturada com aramaico litúrgico. Ela conhecia exatamente aquele estilo. Tinha traduzido dezenas de documentos similares na universidade para museus, para colecionadores, para leilões internacionais. Roberto estava errado e ela podia provar. Camila, aquele documento ainda está na sala. Está. O Roberto deixou na mesa. Por quê? Helena abriu a sacola novamente, pegou o livro, folheou até o capítulo 12. Ali estava. Exemplos de notação clerical medieval, símbolos que ela tinha visto no pergaminho. Você tem acesso àquela sala? Tenho a chave mestra. Mas que horas ele sai? Helena, você foi demitida. Se ele te pegar lá, que horas? Camila olhou o relógio. Ele tem jantar com investidores às 8. Sai daqui às 7h30. Eram 6h15. Helena guardou o livro, fechou a sacola. Eu preciso ver aquele documento de novo. Por quê? Ele não vai te deixar. Ele ofereceu R$100 mil na frente de testemunhas. Helena segurou o braço de Camila. Você filmou. Bia filmou. E ela ainda tem o vídeo. Camila pensou por 3 segundos. Ela posta tudo no grupo dos executivos. Deve estar lá. Helena soltou o braço dela, caminhou até a pia, jogou água no rosto novamente. Quando olhou o espelho, desta vez viu algo diferente. Não uma faxineira derrotada, uma professora universitária que tinha sido desrespeitada. Consegue me levar até a sala quando ele sair? Helena, isso é loucura. Consegue. Camila segurou a maçaneta. Ia sair, parou. 20 anos trabalhando aqui. Ele nunca lembrou o meu aniversário, nem uma vez. Ela se virou. Às 7h30, eu te mando mensagem. Você sobe. Tem 10 minutos antes da limpeza noturna chegar. Helena assentiu. Camila saiu sozinha. Novamente Helena abriu o livro na página marcada. Símbolos aramaicos intercalados com latim. Aquilo ali era a chave. Se ela conseguisse fotografar o documento, conseguiria traduzir palavra por palavra e então voltaria. Não como faxineira, como a especialista que Roberto tanto procurava. O celular vibrou. 7h28, mensagem de Camila. Ele saiu. Vem agora. Helena guardou o livro na sacola, saiu do banheiro. O corredor estava vazio.
Suas pernas não tremiam mais. Era agora ou nunca. Helena subiu pela escada de serviço. Seus passos ecoavam no concreto. Chegou ao 40º andar. A porta de metal rangeu quando abriu. Camila esperava no corredor. Segurava uma chave dourada. 10 minutos. Não mais que isso. Ela destrancou a porta de vidro. A sala de reuniões estava escura. Apenas a luz da cidade invadia pelas janelas. O lustre de cristal lançava sombras longas. Helena entrou. Foi direto para a mesa. O pergaminho não estava lá. Cadê o documento? Camila olhou a mesa. A pasta de couro também tinha sumido. Ele deve ter levado pro cofre. Helena sentiu o estômago afundar. Onde fica o cofre? No escritório dele. Mas eu não tenho a senha. Os segundos corriam. Helena olhou em volta. Gavetas, armários, nada. Espera. Camila correu até a cadeira onde Roberto tinha sentado. Olhou embaixo da mesa. Ele às vezes deixa coisas aqui quando sai com pressa. Ela enfiou a mão. Puxou a pasta de couro. Achei. Helena pegou a pasta. Abriu com mãos trêmulas. O pergaminho estava dentro, intacto. Ela colocou sobre a mesa. Tirou o celular do bolso. Segura as pontas. Camila segurou as bordas do documento. Helena fotografou. Uma foto, 2, 3, zoom em cada linha, zoom nos símbolos marginais. Rápido, a limpeza chega em 5 minutos. Helena continuou fotografando, virou o documento. O verso tinha mais 3 linhas em aramaico puro. Pronto. Ela guardou o pergaminho na pasta. Camila colocou de volta debaixo da mesa. Agora você vai fazer o quê? Helena abriu as fotos, deu zoom na primeira linha. As palavras ficaram nítidas. Ela conhecia cada símbolo, cada estrutura. Vou traduzir hoje à noite e depois eu volto. Camila segurou o braço dela. Helena, ele não vai aceitar, mesmo se você traduzir perfeitamente. Ele ofereceu 100 mil na frente de testemunhas. Bia gravou tudo. E você acha que ele se importa? Camila baixou a voz. Ele já humilhou o gerente que processou a empresa. Destruiu a carreira de um diretor que o confrontou. Helena guardou o celular. Então eu preciso de mais que uma tradução. Precisa do quê? De prova que ele não pode negar. As duas saíram da sala. Camila trancou a porta. Caminharam pelo corredor em silêncio. Chegaram ao elevador de serviço. Aquele documento, Helena disse, ele mencionou que vale milhões. Por quê? Não sei. Ele trouxe de um leilão na Europa quando semana passada. Helena apertou o botão do térreo. As portas se fecharam. Se eu provar que sei exatamente o que é esse documento, se eu traduzir não só o texto, mas explicar a origem, o período, o valor histórico, ela olhou Camila. Ele não vai ter como negar. Como você vai fazer isso em uma noite? O elevador desceu, passou pelo 30º andar, 20º, 10º. Eu tenho meus contatos ainda, professores, pesquisadores. Helena apertou o celular no bolso. Alguém vai saber sobre esse leilão. As portas abriram no térreo. Helena saiu. Camila segurou a porta. Você precisa de ajuda. Preciso que você consiga o vídeo que Bia gravou. Ela não vai me dar assim. Então copia do celular dela. Inventa uma desculpa. Camila hesitou. 5 segundos. 10, tá bem. Mas promete uma coisa. O quê? Quando você destruir a arrogância dele, me deixa assistir. Helena sorriu pela primeira vez em horas. Prometo. Ela saiu do prédio. A noite tinha caído sobre São Paulo. O ar frio da avenida bateu no rosto. Helena caminhou até o ponto de ônibus. Dentro do ônibus lotado, ela abriu as fotos novamente. Ampliou a primeira linha completa. Testamentum Dominostri de Sacris Reliquiis Annum Quii Dedicatum. Testamento do Nosso Senhor sobre as Relíquias Sagradas dedicado no ano de 1213.
A segunda linha tinha o símbolo aramaico intercalado. Helena conhecia aquilo. Era a notação usada por escribas católicos que traduziam textos do Oriente Médio. Ela abriu o WhatsApp, procurou um contato antigo. Professor Álvaro USP, última conversa 6 anos atrás, digitou: Professor, preciso de ajuda com um documento. É urgente. 3 minutos depois, ele respondeu: Helena, você sumiu. Pensei que tinha deixado a área. Deixei, mas encontrei algo importante. Que tipo de documento? Helena mandou a primeira foto. Esperou. Os 3 pontinhos apareceram, sumiram, apareceram de novo. Onde você conseguiu isso? Longa história. O senhor reconhece. Se for autêntico, isso é um testamento clerical do século XI, possivelmente relacionado à Quarta Cruzada. Helena digitou rápido: quanto vale? Depende da procedência, mas documentos assim já foram vendidos por milhões de euros em leilões europeus. Londres, possivelmente, ou Paris, Roma, talvez. Helena mandou a foto do verso com aramaico. E isso? Álvaro demorou mais para responder. 1 minuto, 2. Helena, isso é notação clerical extremamente rara. Só 3 escribas do século XI usavam esse padrão. Se for autêntico, pode estar falando de relíquias específicas da Terra Santa. O coração dela acelerou. Consegue me ajudar com a tradução completa? Consigo, mas vai levar tempo. Esses símbolos requerem contexto histórico, comparação com outros manuscritos. E se eu traduzir hoje à noite? Silêncio. Depois, você ainda tem o talento, Helena, mas vai precisar de referências, dicionários especializados, concordâncias. Tenho alguns livros ainda. Então, manda a tradução quando terminar. Eu reviso. Helena desceu do ônibus, caminhou 3 quarteirões até a pensão, subiu os degraus rangendo, entrou no quarto de 10 metros quadrados. Debaixo da cama, ela puxou 3 caixas de papelão. Dentro, 15 livros, gramáticas latinas, dicionários aramaicos, concordâncias de textos medievais. Ela abriu o notebook velho. A tela piscou 3 vezes antes de ligar. Helena conectou na internet da pensão, abriu um documento em branco. 8h45 da noite. Ela tinha até amanhã de manhã. A primeira linha foi fácil, 10 minutos. A segunda exigiu consulta em 2 dicionários, 20 minutos. A terceira tinha um símbolo que ela nunca tinha visto. Ela fotografou, mandou para Álvaro. Ele respondeu em 5 minutos com a referência exata. Helena digitou, pausou, consultou, digitou mais. Meia-noite virou 1h, 1 virou 3. Às 4h15, ela tinha 7 linhas completas traduzidas. Faltavam 2, mas seus olhos ardiam, a cabeça pesava. Ela tomou o café frio. Continuou. 5h30. O sol começava a clarear. Helena digitou a última palavra. Dedicado em testemunho eterno das relíquias sagradas trazidas de Jerusalém no ano de Nosso Senhor de 1213. Ela releu 3 vezes. Verificou cada palavra, cada símbolo, cada referência. Perfeito. Mandou para Álvaro. Terminei. Pode revisar. 20 minutos depois. Helena, isso está impecável. Nível de publicação acadêmica. Você não perdeu nada. Ela sorriu. Lágrimas desceram sem aviso. O celular tocou. Camila, consegui o vídeo. Ele está no grupo ainda. Copiei. Me manda. 3 segundos depois, o arquivo chegou. Helena abriu. A voz de Roberto ecoou. Te dou todo o meu salário deste mês, R$100.000, se você traduzir 3 linhas. Ela assistiu até o final. Cada humilhação, cada risada, cada palavra cruel. Depois salvou em 3 lugares diferentes. Helena, você vai fazer o que agora? Ela olhou a tradução completa na tela, olhou o vídeo, olhou os livros espalhados. Vou marcar uma reunião com Roberto. Ele não vai aceitar te receber. Vai.
Quando eu disser que tenho a tradução completa do documento que vale milhões. Silêncio do outro lado. Você conseguiu. Consegui. E agora ele vai ter que me ouvir. Helena abriu o e-mail, digitou para o endereço corporativo de Roberto Tavares. Assunto: tradução do testamento Domine. Entrega amanhã às 14. Corpo do e-mail. Conforme combinado, segue anexa a tradução completa do documento de 1213. Aguardo o pagamento de R$100 mil conforme oferta gravada em vídeo. Ela anexou a tradução. Anexou uma foto da primeira linha traduzida como previu. Colocou Camila e Bia em cópia. O dedo pairou sobre o botão enviar. Um clique, mensagem enviada. Agora era esperar a resposta e se preparar para a guerra. A resposta chegou às 7 da manhã. Meu escritório, 14 horas, traga o documento original. Helena leu 3 vezes. Nenhum por favor, nenhum reconhecimento, apenas uma ordem. Ela respondeu: levarei a tradução completa, impressa e referenciada. O documento original está com o senhor. Não houve resposta. Helena tomou banho, vestiu a única roupa social que ainda tinha, uma calça preta com um pequeno remendo na barra, uma blusa branca levemente amarelada, sapatos pretos que apertavam o pé esquerdo. Não era o que ela usaria para uma apresentação acadêmica anos atrás, mas teria que servir. Ela imprimiu a tradução na Lan House da esquina, R$10 por 12 páginas. Cada página tinha linha original em latim, seguida da tradução em português, notas de rodapé explicando símbolos aramaicos, referências históricas sobre o período. No final, ela adicionou um adendo de 2 páginas, análise de autenticidade e valor histórico. Ali estava tudo: a origem provável do documento, o escriba que possivelmente o criou, o valor estimado em leilões internacionais, entre 2 e 4 milhões de euros. Helena colocou tudo numa pasta transparente, ligou para Camila. Ele respondeu. Reunião às 2. Você consegue avisar os outros executivos? Já avisei. Falei que era apresentação importante sobre o documento. Jonas e Bia confirmaram presença. Perfeito. Helena desligou, olhou o relógio. 11h15, ela tinha tempo. Abriu o WhatsApp, mandou mensagem para o professor Álvaro. Se eu precisar de uma validação por videochamada hoje à tarde, o senhor pode? Posso. Que horas? Entre 2 e 3. Estarei disponível. Me liga. Helena guardou o celular, pegou a pasta, saiu da pensão. O dia estava nublado, chovia fino. Ela não tinha guarda-chuva. Chegou ao prédio às 13h40, 17 minutos mais cedo. Camila esperava no lobby. Ele está nervoso. Chamou um advogado. Helena parou. Advogado. Acho que vai tentar dizer que o desafio não era sério, que era brincadeira. O estômago de Helena apertou. Ela tinha previsto isso. Por isso colocou Camila e Bia em cópia no e-mail. Por isso tinha o vídeo. Você trouxe uma cópia do vídeo? Camila acenou o celular. 3 cópias, e-mail, nuvem e pendrive. As 2 entraram no elevador. Helena viu seu reflexo no espelho metálico, olheiras profundas, cabelo preso num coque simples, mas os olhos brilhavam diferentes. 40º andar. 20º. 30º. E se ele se recusar a pagar mesmo com a tradução? Camila perguntou. Aí eu mostro o vídeo. E se ele disser que o vídeo não prova nada? Aí eu ligo para o professor Álvaro. Ele valida minha tradução ao vivo. E se mesmo assim, Camila? Helena olhou para ela. Eu passei 7 anos invisível. Ele vai me ver hoje. O elevador abriu no 40º andar. Elas saíram. O corredor estava vazio, silencioso, apenas o zumbido do ar-condicionado. Camila parou na frente da porta do escritório de Roberto. Ele disse para você esperar na sala de reuniões. Vai descer em 5 minutos com o advogado. Provavelmente. Helena entrou na sala de reuniões, a mesma onde tinha sido humilhada ontem.
A mesa de vidro reluzente, o lustre de cristal, a vista de São Paulo lá embaixo. Ela colocou a pasta sobre a mesa, tirou a tradução, organizou as páginas lado a lado, linha por linha, tradução por tradução. Jonas entrou primeiro, parou na porta ao ver Helena. O que ela está fazendo aqui? Reunião marcada, Helena respondeu sem levantar os olhos. Bia entrou logo depois, reconheceu Helena, pegou o celular imediatamente. Isso vai ser bom, ela murmurou. 2 executivos entraram, sentaram longe da cabeceira. Camila ficou no canto, como sempre. 14h03, Roberto entrou. Um homem de terno cinza vinha ao lado. Maleta de couro, óculos de grau, o advogado. Roberto parou ao ver Helena na cabeceira da mesa. Suas narinas dilataram. Quem disse que você podia sentar aí? Helena não se levantou. O senhor marcou reunião para receber a tradução. Aqui está. Ela empurrou as páginas na direção dele. Roberto não pegou. Olhou para o advogado. O homem se aproximou da mesa, examinou a primeira página. Isso é a tradução completa, com notas, com referências históricas, com análise de autenticidade. O advogado folheou 3 páginas, 4, parou na 6ª. Ela identificou o escriba pelo padrão de notação, ele murmurou. Roberto arrancou as páginas da mão dele, leu em silêncio. Seus olhos corriam rápido, o maxilar travou. Uma veia pulsou na têmpora. Jonas se aproximou. Bia filmava. Os executivos se inclinaram. Roberto jogou as páginas na mesa. Isso não prova nada. Helena respirou fundo. Tinha começado. Roberto empurrou as páginas para o lado da mesa. Qualquer um pode inventar uma tradução, jogar no Google Tradutor e fingir que sabe. O advogado ajeitou os óculos. Senhor Tavares, a tradução parece ter rigor técnico. Parece. Roberto bateu na mesa. Mas como eu sei que está certa? Helena manteve as mãos sobre o colo. Não tremiam mais. O senhor pode verificar com qualquer especialista. Especialista. Roberto riu. Eu contratei o melhor tradutor de São Paulo. Ele disse que esse documento era impossível de traduzir sem análise laboratorial. Jonas cruzou os braços. Quanto tempo ele pediu, chefe? 3 semanas. E ela aparece com isso em 12 horas. Roberto apontou para as páginas. É óbvio que é fraude. Bia parou de filmar por 2 segundos, olhou para Helena, voltou a gravar. O advogado pegou uma das páginas, leu em voz alta. Testamento do Nosso Senhor sobre as Relíquias Sagradas, dedicado no ano de 1213. Essa é a primeira linha. Helena respondeu. Roberto bufou. Testamento, a palavra mais óbvia do documento inteiro, um chute de sorte. E o resto? O advogado folheou. Ela traduziu 9 linhas, identificou símbolos aramaicos, datou o escriba. Qualquer historiador faz isso. Qualquer historiador levaria semanas, senhor. Roberto arrancou as páginas da mão do advogado. Leu novamente. Suas orelhas ficaram vermelhas. Ele jogou tudo na mesa com força. 2 folhas voaram. Isso não vale nada. Ela não provou que a tradução está correta. Helena abriu a pasta transparente, tirou uma segunda pilha de papéis. Então, o senhor quer verificação? Que era um especialista de verdade, não uma faxineira, fingindo que eu era professora de linguística. A voz de Helena cortou o ar. Universidade Federal, 20 anos de carreira, especialização em línguas antigas. O silêncio caiu como guilhotina. Jonas deixou cair a caneta. Bia, deu zoom. Os 2 executivos se entreolharam. Camila sorriu no canto. Roberto piscou 3 vezes. Você o quê? Professora. Helena se levantou. Doutoranda, tradutora certificada. Publiquei 17 artigos acadêmicos sobre manuscritos medievais. Ela espalhou a segunda pilha na mesa, cópias de diplomas, certificados, artigos publicados,
foto dela recebendo prêmio em congresso internacional. E o senhor nunca perguntou, nunca olhou para mim, só viu uma faxineira. Roberto pegou um diploma, leu. Suas mãos tremeram levemente. Porque estava limpando o chão. Porque precisava comer. E ninguém contrata a professora de 40 anos endividada. O advogado se aproximou da mesa, examinou os documentos, olhou para Helena, de volta para Roberto. Senhor Tavares, ela tem credenciais. A tradução pode estar correta. Pode. Roberto jogou o diploma, mas eu preciso de certeza absoluta. Helena pegou o celular, então vou ligar para quem pode certificar. Ela discou, colocou no viva voz. 3 toques. Uma voz masculina atendeu. Helena. Professor Álvaro, o senhor está disponível? Estou. Pode falar. Roberto se inclinou. Quem é esse? Professor Álvaro Mendes, chefe do Departamento de Línguas Antigas da USP, 50 anos de carreira, consultor do Museu Nacional. A voz no telefone continuou. Helena me enviou as fotos do documento ontem. Eu revisei a tradução dela durante a madrugada. Jonas se aproximou do celular. E aí, está certa? Impecável. Nível de publicação em periódico internacional. Ela identificou corretamente o período, o escriba, até a origem provável do pergaminho. Bia filmou o celular. O advogado anotou algo. Roberto ficou imóvel. Professor, Helena disse, pode explicar o valor desse documento? Se for autêntico e pela tradução parece ser, estamos falando de um testamento clerical relacionado à Quarta Cruzada. Documentos assim foram vendidos por até 4 milhões de euros em leilões europeus. Jonas soltou um assobio baixo. Os executivos cochicharam. Camila cobriu a boca. 4 milhões. Roberto finalmente falou. De euros. Cerca de 25 milhões de reais na cotação atual. O silêncio voltou. Mais pesado dessa vez. Helena continuou. Professor, o senhor pode confirmar minha formação? Helena Silva foi uma das melhores alunas que já tive. Defendeu mestrado com louvor, começou doutorado com bolsa integral, publicou em revistas internacionais. Ela simplesmente desapareceu há 7 anos. Não desapareci, Helena disse baixo. Só precisei sobreviver. Roberto olhou para o advogado. O homem balançou a cabeça levemente, sem saída. Professor Álvaro. Roberto se aproximou do celular. Aqui é Roberto Tavares, CEO da empresa. Como posso ter certeza absoluta que essa tradução está perfeita? Simples. Pegue o documento original, leia a primeira linha. Helena traduz na hora. Eu confirmo pelo telefone se está certo. Roberto hesitou, olhou para Helena, para o advogado, para os executivos que assistiam tudo. Está bem. Ele abriu uma gaveta, tirou a pasta de couro, retirou o pergaminho, colocou sobre a mesa. Primeira linha. Helena não precisou se aproximar. Já tinha memorizado. Testamentum Domini Nostri de Sacris Reliquiis Annum Quii Dedicatum. Tradução. Testamento do Nosso Senhor sobre as Relíquias Sagradas dedicado no ano de 1213. A voz no telefone respondeu imediatamente. Correto, perfeito, cada palavra. Roberto apertou os olhos. Segunda linha, Helena leu o latim, traduziu. O professor confirmou. Terceira. Ela repetiu perfeito novamente. Quarta. Aqui tem o símbolo aramaico. Helena leu. Pausou no símbolo. Esse símbolo representa testemunho eterno. É notação específica de escribas que traduziam textos da Terra Santa. Só 3 escribas do século XI usavam esse padrão. O professor riu do outro lado. Ela memorizou meu artigo de 1998. Eu escrevi exatamente isso. Jonas largou o celular dele na mesa. Bia parou de filmar, começou a aplaudir devagar. Um executivo se juntou, depois o outro. Camila bateu palmas mais forte. O som ecoou na sala.
Roberto ficou parado. O pergaminho nas mãos, as páginas da tradução espalhadas, a voz do professor ainda no viva voz. Senhor Tavares, o advogado disse baixo. Ela cumpriu o desafio na frente de testemunhas, com verificação independente. Roberto colocou o pergaminho na mesa devagar. Suas mãos tremiam agora visivelmente. Quanto eu ofereci? Ninguém respondeu. Helena tirou o celular do bolso, abriu o vídeo que Camila tinha enviado, apertou play. A voz de Roberto encheu a sala. Te dou todo o meu salário deste mês, R$100.000, se você traduzir 3 linhas. Helena pausou o vídeo. R$100.000 o senhor ofereceu ontem, às 6 da tarde, nesta mesma sala. O advogado fechou a maleta. Senhor Tavares, tecnicamente ela tem direito. Eu sei. Roberto explodiu, bateu a mão na mesa, a pasta de couro pulou. Ele respirou fundo uma vez, 2, 3. Todos esperavam. Bia foi a primeira a falar. Eu filmei tudo ontem. Tenho o vídeo completo no meu celular. Ela abriu a galeria, mostrou a tela para o advogado. Ele assistiu 15 segundos, acenou com a cabeça. Jonas se levantou da cadeira, caminhou até Helena. Eu ri. Ele baixou os olhos. Me desculpa. Helena não respondeu, apenas olhou. Os 2 executivos que tinham ficado em silêncio se aproximaram da mesa. Um deles pegou a tradução, leu 3 páginas, olhou para o outro. Isso é trabalho profissional, de verdade. O segundo executivo virou para Roberto. Chefe, se ela conseguiu traduzir isso em 12 horas, imagina o que mais ela pode fazer. Camila saiu do canto pela primeira vez em 20 anos. Ela caminhou até a cabeceira da mesa, ficou ao lado de Helena. Eu sabia, ela disse. Sempre soube que tinha algo diferente nela. Roberto continuava imóvel, olhando o pergaminho. A sala inteira tinha virado contra ele. O advogado guardou a caneta na maleta. Senhor Tavares, minha recomendação profissional é clara. Cumpra o acordo agora, antes que isso vire processo trabalhista. Processo. Roberto finalmente levantou a cabeça. Por causa de 100.000. Por causa de humilhação no ambiente de trabalho. Testemunhas múltiplas, vídeo gravado, oferta formal não cumprida. O advogado fechou a maleta. Ela pode pedir muito mais que 100.000 se isso for para a justiça. Jonas olhou para Bia. Ela ainda segurava o celular, o vídeo pausado na tela. A gente postou no grupo da empresa, Jonas murmurou. Umas 50 pessoas já viram. Roberto ficou branco. Você fez o quê? Achei que era engraçado. Mandei no grupo. Jonas mostrou o celular. Tem 120 visualizações. O maxilar de Roberto travou. Suas mãos se fecharam em punhos sobre a mesa. Um dos executivos tossiu. Chefe, se isso vazar fora da empresa, a imprensa vai adorar. CEO milionário humilha faxineira, que era professora universitária. Viral em 3 horas. Bia completou. O silêncio esmagou a sala. Helena continuava de pé, calma, esperando. Camila pegou o pergaminho, examinou de perto. 25 milhões de reais e você ofereceu 100.000 como se fosse piada. Roberto arrancou o pergaminho da mão dela. Chega! Ele abriu a gaveta, tirou um talão de cheques. Suas mãos tremiam. A caneta quase caiu 2 vezes. Todos observavam em silêncio. O som da caneta riscando o papel ecoava. Roberto rasgou o cheque, colocou sobre a mesa e empurrou na direção de Helena. 100.000 reais como prometido. Helena pegou o cheque, leu, verificou a assinatura, dobrou, guardou no bolso. Obrigada. A voz dela saiu firme, sem emoção, sem comemoração. Roberto esperava algo mais. Uma risada, uma provocação, um discurso de vitória. Mas Helena apenas ficou ali de pé, olhando nos olhos dele, e aquilo era pior que qualquer palavra. Roberto se levantou, tentou recuperar a postura. Está bem, você ganhou seu dinheiro. Agora pode ir.
Helena não se mexeu. Ainda não terminei. Como assim? Ela pegou a última página da tradução, a análise de autenticidade. O senhor sabe quanto pagou nesse documento? Roberto cruzou os braços. Não é da sua conta. 2 milhões de euros no leilão de Londres. Semana passada. Helena colocou a página na frente dele. Eu liguei para a casa de leilões hoje de manhã. Confirmei. O advogado se aproximou. Como você? Porque eu conheço 3 curadores europeus e eles me devem favores de quando eu ainda publicava. Helena apontou para um parágrafo específico. O senhor foi enganado. Esse documento não vale 25 milhões, vale no máximo 800 mil euros. Roberto arrancou a página. Você está mentindo. Não estou. O pergaminho é autêntico, a tradução está correta, mas o testamento é incompleto. Falta a segunda parte, a que lista as relíquias específicas. Ela pausou. Sem a segunda parte, o valor despenca. Jonas olhou para Roberto. Chefe, você comprou sem verificar. Eu confiei no especialista que disse que era impossível de traduzir. Helena ergueu uma sobrancelha. Ele nunca traduziu porque não queria que o senhor descobrisse. O rosto de Roberto ficou vermelho, depois roxo. Você está dizendo que eu perdi mais de 1 milhão de euros. Estou dizendo que pagou 3 vezes mais do que vale. O advogado pegou a análise, leu em silêncio. Sua expressão mudou. Ela tem razão. Documentos incompletos são comuns em leilões. Compradores inexperientes pagam fortunas. Roberto agarrou a beirada da mesa. Os nós dos dedos ficaram brancos. Inexperiente, sem consultoria adequada. O advogado corrigiu. Se tivesse contratado alguém qualificado antes, ele olhou para Helena. O silêncio completou a frase. Jonas deu 2 passos para trás. Bia parou de filmar. Os executivos olharam para o chão. Roberto respirava pesado. O peito subia e descia rápido. Sai daqui. Helena não se mexeu. Eu disse sai daqui. A voz dele ecoou pelas paredes de vidro. Camila se assustou. Bia deixou cair o celular. O advogado deu um passo para trás, mas Helena continuou firme. Olhos nos olhos dele. Eu vou sair, mas antes uma proposta. Não quero ouvir nada de você. O senhor precisa de alguém que entenda de manuscritos antigos, que saiba identificar falsificações, que traduza documentos raros. Roberto riu, um som áspero, sem humor. E você acha que eu te contrataria depois disso? Não estou pedindo emprego. Helena tirou um cartão de visita do bolso, colocou na mesa. Estou oferecendo consultoria, R$ 300 por hora, quando precisar. Ela virou as costas, caminhou em direção à porta. Camila abriu o caminho. Jonas também. Na porta, Helena parou, olhou para trás uma última vez. E, Sr. Tavares, da próxima vez que ver uma faxineira, um porteiro, um segurança, lembra que você não sabe nada sobre eles. Nada sobre quem eles foram ou quem ainda podem ser. Ela saiu. A porta de vidro se fechou devagar. O som ecoou. Roberto ficou parado, sozinho na cabeceira da mesa, o pergaminho incompleto na frente, o cheque já descontado, 120 pessoas tendo visto o vídeo da humilhação. O advogado pegou a maleta. Vou enviar a fatura pelos meus serviços. Ele saiu. Depois Bia, depois Jonas, os 2 executivos, um por um. Camila foi a última. Na porta ela virou. Ah, Sr. Tavares, eu também estou pedindo demissão. 20 anos foi tempo demais. A sala ficou vazia. Roberto sentou, olhou o cartão de visita que Helena tinha deixado. Helena Silva, tradutora e consultora em manuscritos antigos. Ele amassou o cartão, jogou no lixo, depois pensou melhor, pegou de volta, alisou, guardou na carteira. Lá fora, Helena apertou o botão do elevador, o cheque de R$ 100 mil no bolso. Camila ao lado,
O celular tocando com mensagens de 3 museus que queriam contratar serviços. As portas do elevador abriram. Ela entrou, viu seu reflexo no espelho metálico. Não era mais uma faxineira invisível, era quem sempre foi. Helena saiu do prédio, a luz do sol bateu no rosto. Ela parou na calçada, respirou fundo. 1 vez, 2, 3. Camila saiu logo atrás. Carregava uma caixa com seus próprios pertences. Eu não acredito que fiz isso. Helena olhou para ela. Se arrepende? Nem um pouco. Camila riu. Um riso leve, libertador. 20 anos aguentando aquele homem. Deveria ter saído há muito tempo. As duas caminharam pela avenida. O barulho do trânsito, buzinas, pessoas correndo para todos os lados. Helena tirou o cheque do bolso. 100 mil reais. Ela tinha sonhado com esse valor por 7 anos. Imaginava tudo o que faria. Agora que estava ali, parecia surreal. Você vai fazer o que com o dinheiro? Camila perguntou. Pagar as dívidas antigas primeiro, depois. Helena dobrou o cheque. Depois eu vejo. Elas pararam num café na esquina. Sentaram numa mesa externa. Helena pediu um cappuccino. Camila pediu um suco. 3 museus me mandaram mensagem, Helena disse, olhando o celular. Querem orçamento para traduções. Você vai aceitar? Vou, mas agora com preço justo. O cappuccino chegou. Helena tomou um gole. O café estava quente, doce, perfeito. Camila mexia no suco com o canudo. Sabe o que mais me marcou quando você disse que ele não sabia nada sobre as pessoas? É verdade. A gente passa pelos outros todo dia e não vê. Eu fazia isso também, Camila admitiu. Via você limpando. Nunca perguntei seu nome completo. De onde veio? O que fazia antes? Helena segurou a xícara com as 2 mãos. O vapor subia. Ninguém perguntava. Era mais fácil ser invisível. E agora? Helena sorriu. Pela primeira vez um sorriso verdadeiro. Agora eu existo de novo. O celular de Camila tocou. Ela olhou a tela. Seus olhos arregalaram. É do RH da empresa. Querem saber se eu reconsidero a demissão. Vai reconsiderar. Camila bloqueou o celular, colocou na bolsa. Não, já decidi. Vou procurar algo melhor. As duas terminaram as bebidas em silêncio, um silêncio confortável. Depois se levantaram, se abraçaram na calçada. Obrigada, Helena disse. Por quê? Por ter ficado do meu lado quando ninguém ficou. Camila apertou o abraço. Obrigada a você por me mostrar que dá para reagir. Elas se separaram. Cada uma foi para um lado. Helena caminhou até o banco, depositou o cheque, viu o saldo aumentar, números que não via há anos. Saiu do banco, o celular tocou. Professor Álvaro, Helena, tem um projeto de restauração de manuscritos na Biblioteca Nacional. Pagam bem. Quer que eu indique você? Ela sorriu. Quero. 5 dias depois, Roberto Tavares sentou sozinho no escritório, a mesa vazia. Nenhum executivo tinha vindo pedir reunião naquela manhã. O celular tocou. Era o dono da casa de leilões de Londres. Eles queriam o documento de volta. Tinham descoberto que a segunda parte do testamento estava em outro leilão. Ofereciam recomprar por metade do preço. Roberto desligou sem responder. O vídeo tinha vazado. Não só dentro da empresa. Alguém tinha postado em rede social. 60 mil visualizações em 3 dias. Comentários destruindo ele. CEO arrogante humilhado por faxineira. Karma existe. Ele mereceu. Jonas pediu demissão. Bia também. 2 diretores saíram para empresas concorrentes. O RH relatou dificuldade em contratar novos funcionários. Ninguém queria trabalhar com ele. Helena, enquanto isso, chegou pela primeira vez na Biblioteca Nacional como consultora contratada, não mais por portas de serviço, pela entrada principal. Ela vestia uma calça social nova.
Blusa branca impecável, sapatos confortáveis que não apertavam, carregava uma pasta de couro com seu material. Dentro, dicionários, lentes de aumento, caderno de anotações. Professora Helena. Um homem de barba grisalha estendeu a mão. Sou o curador da seção de manuscritos, professora. Ela não ouvia esse título há 7 anos. Prazer. Ele a levou para uma sala climatizada. Sobre a mesa, 3 pergaminhos do século XV. Precisavam de tradução urgente para uma exposição internacional. Helena colocou as luvas brancas, pegou a lente de aumento, inclinou-se sobre o primeiro documento. As letras eram familiares, a estrutura conhecida, os símbolos claros. Ela começou a ler em voz alta, traduzindo linha por linha. O curador anotava tudo. 2 assistentes gravavam. Impressionante, o curador disse após 1 hora. Você lê como se fosse sua língua nativa. É, de certa forma, Helena respondeu. O trabalho levou 4 horas. Quando terminou, ela tinha 3 documentos completamente traduzidos. Análise histórica de cada um, recomendações de conservação. O curador assinou o cheque. R$ 15.000, conforme o orçamento. Helena pegou o cheque. R$ 15.000 por 4 horas de trabalho, mais que 1 ano de salário como faxineira. Tem outros projetos? Ela perguntou. Vários. E agora que vimos seu trabalho, você vai ser nossa primeira opção. Helena saiu da Biblioteca Nacional às 6 da tarde. O sol estava se pondo. Ela caminhou até um restaurante, não um self-service barato, um restaurante de verdade, com toalhas de mesa e cardápio impresso. Pediu um prato que custava R$ 40. Comeu devagar, saboreando sem pressa. O celular vibrou. Uma mensagem do professor Álvaro. USP quer você como professora visitante. Semestre que vem. Interessada? Ela digitou muito. 2 semanas depois, Helena voltou ao prédio onde tinha trabalhado. Não para limpar, para buscar documentos que tinha deixado no RH. Ela entrou pelo lobby. O segurança a reconheceu. Dona Helena, quase não reconheci. Está diferente. Estou. Enquanto esperava o elevador, viu uma cena conhecida. Um homem de terno gritava com uma funcionária da limpeza. A mulher estava com os olhos baixos, segurando um esfregão tremendo. Você é burra. Eu pedi para limpar antes das 9. Me desculpe, senhor, eu não quero desculpa. Quero que faça o trabalho direito. As pessoas no lobby olhavam, ninguém fazia nada. Helena caminhou até o homem, ficou ao lado da funcionária. Com licença, o homem virou, olhou Helena de cima a baixo. Quem é você? Alguém que conhece a rotina de limpeza desse prédio. Helena olhou nos olhos dele. E sei que esse andar só pode ser limpo depois das 9, regra da administração, por causa das reuniões matinais. O homem fechou a cara. E daí? E daí que você está cobrando algo impossível e humilhando quem só está seguindo as regras? A funcionária levantou os olhos, surpresa, esperançosa. O homem deu um passo em direção a Helena. Isso não é da sua conta. É sim, porque eu já estive no lugar dela. Helena não recuou. E sei exatamente como é ouvir gente como você. O segurança se aproximou. 3 pessoas pararam para assistir. Você vai sair ou vou chamar a segurança? O homem ameaçou. Helena tirou um cartão de visita, ofereceu para a funcionária. Se ele continuar, me liga. Eu conheço os direitos trabalhistas e advogados que adoram casos assim. A funcionária pegou o cartão com mãos tremendo. Leu. Seus olhos encheram de lágrimas. Obrigada, ela sussurrou. Helena sentiu, olhou para o homem uma última vez. Respeito não custa nada, mas a falta dele pode custar muito. Ela entrou no elevador, as portas se fecharam. A última coisa que viu foi a funcionária segurando o cartão como se fosse ouro. No espelho do elevador, Helena viu seu reflexo. Não era mais a mulher invisível de semanas atrás. Era alguém que tinha voz, que usava essa voz,
que defendia quem não podia se defender. Ela tinha voltado, não ao lugar de antes, a um lugar melhor. As portas abriram no 10º andar. Helena saiu, pegou seus documentos, assinou o termo de rescisão final. Quando saiu do prédio, o sol brilhava forte. Ela colocou os óculos escuros, caminhou pela avenida. O celular tocou. Mais um projeto, mais um museu, mais uma chance. Helena atendeu sorrindo. A vida tinha recomeçado. A vida de Helena, que antes era uma rotina cinzenta de esfregar pisos e evitar olhares, agora pulsava com uma energia renovada. O cheque de R$ 100.000 foi o primeiro passo. Ela quitou as dívidas hospitalares do pai, que a assombravam há anos, e pagou os meses de aluguel atrasado na pensão. A sensação de liberdade era inebriante, como o ar fresco que ela respirava ao sair da Biblioteca Nacional. Com o restante do dinheiro, Helena investiu em si mesma. Comprou roupas novas, elegantes, mas discretas, que refletiam sua nova fase profissional. Sapatos confortáveis, um bom corte de cabelo e óculos que realçavam seu olhar inteligente. Pequenas mudanças que, juntas, transformaram sua imagem externa para combinar com a força que ela havia redescoberto internamente. Ela não era mais a faxineira invisível, mas a doutora Helena Silva, especialista em línguas antigas. Seu trabalho na Biblioteca Nacional se expandiu rapidamente. O curador, Dr. Almeida, ficou impressionado não apenas com sua erudição, mas com sua paixão e dedicação. Helena mergulhou em projetos de catalogação e restauração de manuscritos raros, alguns dos quais estavam intocados há décadas. Ela descobriu um fragmento de um texto bizantino que reescrevia parte da história de uma antiga dinastia, e sua descoberta gerou um burburinho na comunidade acadêmica internacional. Artigos sobre suas novas traduções começaram a ser publicados em periódicos especializados, e seu nome, que havia sido esquecido, ressurgia com força. A proposta da USP para ser professora visitante no semestre seguinte era a cereja do bolo. Voltar à academia, ao lugar onde ela floresceu, era um sonho que parecia inatingível. Ela aceitou com entusiasmo, planejando um curso inovador sobre aramaísmo em textos medievais latinos, algo que poucos professores no mundo poderiam oferecer com sua profundidade de conhecimento. A sala de aula, antes um palco para sua humilhação, agora seria um espaço para seu triunfo intelectual. Camila, por sua vez, também encontrou seu caminho. Inspirada pela coragem de Helena, ela recusou a oferta do RH de Roberto e conseguiu um emprego em uma empresa de eventos, onde seu talento para a organização e sua empatia com as pessoas foram valorizados. Elas mantinham contato, trocando mensagens e se encontrando para cafés, celebrando suas pequenas e grandes vitórias. A amizade delas, forjada na adversidade, tornou-se um pilar de apoio mútuo. Roberto Tavares, no entanto, enfrentava uma espiral descendente. O vídeo de sua humilhação viralizou de forma incontrolável. A imprensa, sempre ávida por escândalos, transformou a história em um caso de estudo sobre a arrogância corporativa e a invisibilidade dos trabalhadores. Sua reputação foi manchada, a imagem da empresa despencou, e investidores começaram a retirar seu apoio. A Casa de Leilões de Londres, furiosa com a descoberta da incompletude do pergaminho e a má-fé na transação, exigiu não apenas a recompra, mas uma indenização substancial, ameaçando um processo internacional. O especialista que ele havia contratado, temendo ser exposto como cúmplice na fraude, desapareceu, deixando Roberto em uma situação ainda mais precária. A sala de Roberto, antes um santuário de poder, agora era um eco de seu fracasso. As cadeiras vazias, o telefone silencioso, o pergaminho incompleto sobre a mesa, um lembrete constante de sua arrogância e do preço que pagou por ela. Ele tentou reverter a situação, mas cada tentativa só piorava as coisas. A mídia o perseguia, os funcionários o evitavam, e o conselho de administração da empresa começou a questionar sua liderança. A queda era tão pública e humilhante quanto a ascensão havia sido. Helena, por outro lado, estava em plena ascensão. Seu primeiro dia como professora visitante na USP foi um sucesso estrondoso. A sala de aula estava lotada, não apenas com alunos, mas com professores e pesquisadores curiosos para ver a lenda que havia retornado. Ela falava com uma clareza e paixão que cativavam a todos,
desvendando os mistérios dos manuscritos antigos com uma facilidade impressionante. Ao final da aula, os aplausos foram calorosos e sinceros. Em uma tarde ensolarada, Helena caminhava pelo campus da USP, um sorriso tranquilo no rosto. Ela recebeu uma ligação do Dr. Almeida da Biblioteca Nacional. Um novo projeto havia surgido, a tradução de uma coleção de cartas medievais recém-adquiridas, que poderiam revelar segredos sobre a fundação de uma das cidades mais antigas do Brasil. O projeto era ambicioso, exigiria meses de dedicação e oferecia uma remuneração que superava em muito tudo o que ela havia imaginado. Helena aceitou sem hesitar. Enquanto isso, Roberto Tavares recebeu a notícia final. O Conselho de Administração votou por sua destituição. Ele foi forçado a renunciar, perdendo não apenas seu cargo de CEO, mas grande parte de sua fortuna pessoal para cobrir as perdas da empresa e as indenizações. A imagem do homem que um dia riu na cara de Helena, agora era a de um empresário falido e desmoralizado. Helena, em sua nova vida, não guardava rancor. A vingança não era seu objetivo, mas a justiça e a redescoberta de seu próprio valor. Ela havia provado que a verdadeira riqueza não estava em dinheiro ou poder, mas no conhecimento, na dignidade e na capacidade de se reerguer. Sua história se tornou um sussurro inspirador nos corredores da Universidade e da Biblioteca Nacional, um lembrete de que a invisibilidade pode ser uma armadura, e a humilhação, o catalisador para uma transformação extraordinária. Ela não era apenas uma sobrevivente, era uma fênix, renascida das cinzas de sua própria história, mais forte, mais sábia e mais brilhante do que nunca. E, ao defender aquela funcionária da limpeza no lobby do prédio, ela não estava apenas defendendo uma estranha, mas a si mesma, a Helena de 7 anos atrás, mostrando que a voz que foi silenciada agora ecoava com poder e propósito. A vida, para Helena, tinha recomeçado, e dessa vez, ela estava no controle de sua própria narrativa.